quem define a cultura, quem trabalha a cultura da empresa é você. Você, como empresário, tem esta responsabilidade. Se você está aqui, é porque você já deve ter ouvido, visto os nossos episódios anteriores sobre o porquê de empresas colapsam. Nós estamos a falar de fatores que fazem com que empresas não permaneçam. Porque é que empresas, de um momento para outro, empresas que prosperavam, empresas que tinham tudo para dar certo, empresas que tinham tudo para permanecer, mas elas não permanecem. Há razões, há fatores que são estes que nós temos estado a partilhar sobre o porquê de empresas colapsam. Este é o teu programa ou a tua série, não é, de episódios que fala especificamente sobre isto. Este canal é o canal de Príncipe Zandamela com o nome Ricos em Risco. Esta é uma série de episódios, não é, que nós temos estado a falar sobre porquê empresas colapsam. Se você está aqui é porque provavelmente você tenha ouvido ou tenha visto os episódios anteriores. Se não, eu convido você a ir para o primeiro episódio e de forma sequenciada até chegar a este em específico. Nós estamos a falar de porquê empresas colapsam. Porquê que empresas vão precocemente para o cemitério. Empresas com potencial, empresas que poderiam prosperar, aliás, que até prosperaram, cresceram, mas não conseguiram sustentar este crescimento. Não conseguiram levar este projeto, não é, para mais, não é, para mais e longos anos. Há motivos que fazem com que empresas elas colapsam, há motivos que fazem com que estas empresas elas precocemente, repito, vão para o cemitério. E é sobre estes motivos, é sobre estes fatores que nós temos estado a falar. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu trago mais um elemento, mais um fator crítico de o porquê empresas colapsam. Meu nome é Príncipe Zandamela e este é o teu canal Ricos em Risco. Bom, você já deve ter se apercebido que, não é? Se calhar você tinha uma expectativa diferente. A tua expectativa era que nós logo começássemos a falar de números, começássemos a falar de estratégia de negócios, começássemos a falar, obviamente, de como é que você pode crescer, como engajar mais clientes. Tudo isso é sem dúvidas nenhuma importante. Eu tenho visto no YouTube uma série de conteúdos sobre isto. Por isso, se calhar, não é? A nossa estratégia é um pouco diferente. É falar dos aspectos que estão muito, mas muito relacionados a si, a você como empresário. Há aspectos e há fatores que, se não resolvidos, se não é trabalhados, se não até desenvolvidos, podem minar todo o esforço comercial, todo o esforço financeiro que você tem estado a fazer. E é sobre estes aspectos que nós iniciamos esta série de episódios. Nós falamos nada mais, nada menos de você ser um fator, se calhar um fator principal, fator que faz com que a tua empresa ela não sobrevive. Você é a espinha dorsal, obviamente, do negócio, mas é importante que você entenda que à medida que o teu negócio vai crescendo, é fundamental que o teu modelo de negócio, é fundamental que a tua disciplina, é fundamental que você se ajuste, não é, ao crescimento desta mesma empresa. Falamos um bocadinho sobre isso, falamos um bocadinho da estratégia também. Sem dúvidas nenhumas, a estratégia é de extrema importância, não é? Você tem que ter uma estratégia. Uma estratégia é até, não é? E assim nós sugerimos, melhor do que simplesmente ter um plano de negócio. Não são substitutos, são complementares. Mas se você me perguntasse agora, Príncipe, o que é o mais importante hoje? Você que não está preocupado em buscar um financiamento, etc., eu diria, procura desenhar e definir uma estratégia de negócio vencedora. Esta estratégia, sem dúvidas, vai permitir que você possa prosperar, que você possa levar o teu negócio a bom porto. Acima de tudo, que você possa alcançar os teus objetivos empresariais. Você deve estar a se questionar, Príncipe, por que é que nós não estamos a falar logo de estratégia comercial, como vender mais, como gerar mais rendimento para o negócio, não é? Como gerar mais rentabilidade, como aumentar o tamanho da empresa. Calma, tudo isso, sem dúvidas nenhuma, é importante, mas eventualmente você já cresceu, você já conseguiu até, não é, ter ou alcançar estes benchmarks todos. Você conseguiu ter um negócio que fatura, você conseguiu ter uma estrutura de ativos que é até considerável. Tudo isto é importante, sem querer desmerecer. No entanto, nós estamos a ter o cuidado
de lhe apresentar fatores de fundação, de base. Eu gosto muito de falar de base, porque, na verdade, o que falta a muito empresário é este entendimento dos fatores que, de fato, são chaves para o alcance, não é, de sucesso. Acima de tudo, não simplesmente um sucesso temporário, que é o que nós temos visto, mas um sucesso que é duradouro. Se calhar até você diga: Prince, eu tenho experimentado sucesso no meu negócio, eu tenho, não é, crescido exponencialmente, eu tenho gerado rendimentos de forma, não é, estruturada. A questão aqui não é só e somente sobre aquilo que você alcançou até aqui. É sobre aquilo que você deve alcançar, aquilo que você pode alcançar e, obviamente, aquilo que você pode perder caso estes fatores de base eles não sejam resolvidos. Então, a proposta destes episódios e desta série, obviamente, é efetivamente nutrir você, capacitar você sobre aspectos fundamentais para o desenvolvimento da tua empresa. Você também vai entender que, como analista de crédito, não é, como um analista financeiro, se calhar, é óbvio que nós temos muito, mas muito a falar sobre questões financeiras, temos muito, mas muito a falar sobre estratégia de crescimento de números. Temos tudo isto na nossa bagagem, não é? Eventualmente é o que nós fazemos todos os dias. Mas eu vou lhe confessar, não é isto que tem feito diferença. Não é isto. Surpreendentemente, não é gerar números somente que faz diferença. Você deve ter exemplos, você tem exemplos com certeza de empresários que fizeram e geraram números, mas que hoje não estão mais. Então, se fossem somente os números, se calhar eu não precisaria estar aqui a encher o vosso saco. É mais do que números. Os primeiros 3 episódios nós fizemos referência a fatores de base e hoje, neste 4º episódio, se calhar não é, no grupo dos primeiros 4, este é um dos meus favoritos, não é? Mas favoritos por um motivo especial. É algo que eu encontrei na minha jornada empresarial, é algo que eu tive que aprender, não é? E tive que incorporar no meu negócio, porque de forma diferente, se calhar, eu próprio que estou aqui a falar, não estaria mais aqui hoje. Prince, fala logo o que é. Estás a matar-nos de curiosidade. Calma. Antes disso, deixa-me dar-te, se calhar, começar com uma parábola. Eu gosto de parábolas. Vamos começar com um exemplo. Imagina que você visite, não é, um campo agrícola. Não é? Você vai a uma farma. Está lá a fazer uma visita para ver o estado, por exemplo, obviamente, o estado, não é, da cultura ou das culturas que estão lá. Já falei muito. Mas você vai perceber de que eu quero falar. Você faz a visita, encontra um campo de 100 hectares. É um exemplo. Você foi a Moamba, encontrou lá um campo de 100 hectares que tem milho. Você está, e o milho obviamente está na fase de colheita. No entanto, quando você chega lá, você vê o milho assim meio fraquinho, as espigas fraquinhas, todas desiguais, uma espiga alta, outras baixinhas, não é? O campo todo, não é, sem uniformidade nenhuma. Você olha, você percebe que alguma coisa se passa neste campo agrícola. Era suposto que as espigas estivessem com vigor, era suposto, não é, que elas tivessem a maçaroca, a tal espiga, tivesse com todos os dentinhos preenchidos. Era suposto que você encontrasse realmente um campo vigoroso. No entanto, não é o que você encontra. É óbvio, você vai dizer, não é, quem é o engenheiro agrônomo, não é, deste campo? Você começar a questionar, quem é a pessoa que cuida dos campos e por que que o milho está tão, não é, fraquinho? Por que que o milho não tem vigor? Pois é, assim é quando nós visitamos uma empresa. Nós podemos encontrar uma empresa homogênea, uma empresa em que, obviamente, você encontra uma estrutura que mostra, não é, força, que mostra saúde, ou você pode encontrar uma empresa com a qualidade, não é, comparada de milho que eu acabei de fazer referência. Com muito potencial, 100 hectares de milho não é pouco. Com muito potencial, mas, no entanto, o milho todo fraquinho. Quando nós falamos sobre isto, não é? E o tema do episódio de hoje, nós estamos a falar de cultura. 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 Cultura, Prince, é marrebenta? Também. Cultura, Prince, é chigombela? Também. Cultura, Prince, é pintura?
Também, tudo isso é cultura. Mas aqui nós estamos a falar de cultura organizacional ou cultura corporativa. Eu vou usar o termo somente cultura, mas não faz confusão com esta associação que eu acabei de fazer referência, que é para você entenda de fato o que é que nós queremos falar quando falamos de cultura e por quê cultura é um fator chave para o alcance do teu sucesso como empresário. Peter Drucker disse: cultura como estratégia no mata-bicho. Você se lembra, nós falamos de estratégia num episódio anterior. Mas estamos a dizer que cultura é, de fato, um fator até mais importante que a tua estratégia, não é, de negócio. Por quê? Porque a melhor estratégia empresarial possível, quando não há uma cultura vencedora, ela é inviável. Em outras palavras, você pode ter a melhor estratégia, mas se você não tiver a melhor cultura, então a tua estratégia ela não vai funcionar. No entanto, você pode ter, se calhar, uma estratégia pobre, medíocre, mas caso você tenha uma cultura organizacional, corporativa, empresarial, vencedora, é capaz de você ter sucesso, repito, mesmo tendo uma estratégia, eventualmente, se calhar, menos bem desenhada. Cultura envolve, obviamente, o ambiente. Quando falamos de cultura, estamos a falar do ambiente em que a tua empresa ela opera. Vamos lá voltar ao exemplo do milho. Você olha para as espigas, para o milho, o vigor, você consegue fazer uma leitura do ambiente em que elas foram, não é? Elas foram criadas ou foram produzidas, não é? Obviamente, deve ter havido alguma falta de cuidado na quantidade certa de adubação, de fertilizantes, na quantidade certa, não é, de inseticidas e tudo mais, na quantidade certa de rega. Assim é na tua empresa. Você entra numa empresa, eu particularmente consigo entrar numa empresa e logo fazer uma leitura da cultura daquela empresa. Facilmente consigo perceber uma empresa vencedora de uma perdedora à base da cultura da própria empresa. Quem nunca foi, por exemplo, uma empresa encontrar funcionários todos assim, murmurões, que estão constantemente a murmurar, não é? Servem-te, você faz um pedido, por exemplo, está num restaurante, um exemplo, faz um pedido e estão todos assim, todos lentos, não é? Todos, I don't care, todos despreocupados em tratar-te como cliente. Nós todos já tivemos uma experiência desta. No entanto, também já tivemos uma experiência que a gente foi para um restaurante, por exemplo, não é? E encontrou funcionários, colaboradores, todos animados, todos motivados em nos servir. E facilmente, mesmo quando erros são cometidos, nós conseguimos perdoar estes erros porque encontramos um ambiente extraordinário dentro daquela empresa. Cultura é sobre isto. Cultura é sobre ambiente. Empresas são abertas, são criadas facilmente, rapidamente. Os fundadores não é, escrevem uma missão, escrevem uma visão, escrevem não é, aquilo que são as estratégias, escrevem aquilo que são os valores da empresa, tudo bonitinho, quadros muito bonitos a falarem da visão, da missão, dos valores, não é, integridade, honestidade e tudo mais. Nossa missão é servir o cliente, nossa visão é ser os número 1, é ser os líderes, tudo isso é muito bonito. No entanto, muitas delas falham em transformar isso na prática, a começar por aqueles que trabalham dentro da empresa, não é? Você vai entender que o mais importante primeiro é que você como empresário trabalhe naquilo que está dentro, que você faça o trabalho interno e o trabalho externo, clientes, fornecedores, imagem reputacional, vai ser consequência do trabalho interno que você terá feito. Cultura é sobre isto. Cultura é sobre valores de fato que são consumidos internamente ao nível da empresa. Não simplesmente aqueles que são escritos, não aqueles que você tende a querer mostrar para o mercado, mas aqueles que de fato fazem o DNA da tua empresa, o DNA dos teus trabalhadores. E é também importante que você perceba uma coisa. Quem define a cultura, quem trabalha a cultura da empresa é você. Você, como empresário, tem esta responsabilidade. Há uma série de coisas que você pode delegar
Há uma série, não é, de funções, responsabilidades que você pode delegar para os outros fazerem. Cultura é uma destas que dificilmente você consegue delegar. Claro, não é? Dependendo da estrutura, dependendo, se calhar, não é, do contexto, não é, ou da maturidade da tua empresa, você pode contratar alguém, um CEO, um gestor, etc., que fique com esta responsabilidade de definir, não é, a cultura empresarial da tua empresa. Mas, repito, estamos a falar de pequenas e médias empresas, maioritariamente no nosso contexto familiares, não é? É difícil você encontrar alguém para trabalhar neste aspecto de cultura, não é? É difícil. Você não vai contratar alguém para definir o ADN da tua empresa. Isso é algo que você deve fazer, é algo que você deve exercitar, é algo que você dificilmente vai conseguir passar para responsabilidade de outrem. Definir cultura é fácil. Vamos lá fugir das definições acadêmicas, vamos lá para definições práticas, não é? Conjunto de valores, normas, não é? A forma como as pessoas operam e atuam dentro da tua empresa, não é? Estes valores, estas normas juntas, não é? Colocadas no liquidificador e misturadas, elas vão definir a cultura da tua empresa. Concorda comigo? Não é? Você pode ter a melhor das intenções. Você pode ser uma pessoa, não é, que até quer bem a tua empresa, mas se você não for exemplar na definição destas normas, destes valores, as pessoas, os teus trabalhadores, obviamente, eles não vão dar crédito àquilo que você fala. Para a cultura, o exemplo é que conta. Para a cultura, não é? É sobre aquilo que as pessoas te veem a fazer e não sobre aquilo que você manda que elas façam. Ainda que você seja o dono da empresa, ainda que todos devam, obviamente, não é, respeito, devam obediência a si como dono da empresa, no final, elas à tua frente vão fazer aquilo que te agrada, mas quando você não estiver, elas não vão fazer aquilo que você quer que seja feito. E a melhor forma de fazer a leitura da cultura de uma empresa é óbvio, quando você não está. Quando você está, é fácil ver todo mundo a se mexer, todo mundo a mexer o telefone, todo mundo a fingir que está a fazer algum trabalho, mas quando você não está, quando você se ausenta, é quando de fato nós conseguimos fazer a leitura, não é, desta cultura. Se de fato você tem uma cultura vencedora. Eu falo de cultura desta forma porque, repito, eu próprio tive que exercitar, tive que aprender, não é, o que era cultura e colocar em prática dentro da minha organização. Como montar uma equipe, não é, de vencedores. Como montar um ambiente de vencedores. Como garantir que a minha empresa, ela de fato seja um lugar, não é, que eu quero estar, que eu não vá lá simplesmente para trabalhar. No final, todos nós sabemos, não é, nós temos consciência de que nós vamos lá para trabalhar. Mas como garantir que nós encontramos um ambiente de trabalho que tira o melhor de nós? Como encontrar e desenvolver um ambiente de trabalho que nos permita prosperar, não no sentido financeiro, mas prosperar no sentido intelectual, social e tudo mais. É fundamental que você consiga desenhar um ambiente de cultura para que as pessoas possam tirar o melhor de si. Existe aquilo que as pessoas vão fazer porque são pagas, existe aquilo que é o extra mile, que é o a mais, que é a tal uma milha a mais que as pessoas vão fazer porque sentem-se, não é, valorizadas e que sentem que estão no ambiente certo. Estão no ambiente que permite que elas possam tirar o melhor de si. Isto, meu querido, tem a ver com cultura. Se você negligenciava estes aspectos comportamentais, se você negligenciava estes aspectos organizacionais, então você estava a cometer um grande erro. Vai visitar uma empresa que acabou de fechar, você vai entender que por detrás de todo o problema financeiro que a empresa tem, por detrás de todo o problema estratégico da empresa, por detrás da incapacidade que a empresa tem, não é, para entregar, não é, o seu serviço de valor, o seu produto de valor ao mercado, tem a ver com, não é, esta falta, não é, ou esta desarmonia cultural
dentro da empresa. Cultura é um fator competitivo chave para o sucesso da tua empresa. Quando nós falamos de missão, não é? E de visão, que muitas empresas têm eventualmente você vai querer fazer uma reflexão sobre a missão e sobre a visão da tua empresa. Uma reflexão para que, não é, estes textos ou estas declarações, esta declaração de missão, esta declaração de visão, ela de fato esteja embutida dentro do coração dos teus trabalhadores, dentro do DNA dos teus trabalhadores. Nada nem ninguém melhor do que eles para operacionalizarem a tua declaração de missão, nada nem melhor do que eles para, não é, juntamente com você, permitir que haja uma estratégia que te permita, não é, passa a redundância, alcançar esta visão que você se propôs, não é, a alcançar. Ter somente esta declaração, ou estas duas declarações, não é, tanto a missão como a visão numa parede, é insuficiente. Você deve garantir que as pessoas entendam sobre a missão da empresa, que as pessoas percebam, não é, sobre aonde você quer chegar e que elas são fundamentais, que elas são parte do alcançar deste sucesso, que elas são parte desta missão, que elas são parte desta visão. É fundamental que você compre primeiro, primeiro os teus trabalhadores antes de você comprar o mercado. Comprar, neste caso, que você convença primeiro os teus trabalhadores. Como eu disse anteriormente, aqui não são palavras, não é? Aqui são gestos, são atitudes. Que atitudes você, não é, tem colocado em prática para elevar a confiança, a autoestima, a moral, a motivação, a disciplina, o sentido de responsabilidade dos teus trabalhadores? Você quer é uma coisa, você quer e fazer, colocar em prática, ser o exemplo, é outra completamente diferente. E você vai notar que muitos empresários, no início, não é, naquela fase em que eram muito mais humildes, eles até tinham este cuidado, não é, de constantemente, não é, chamar todo mundo para perto. À medida que vão prosperando, vão se tornando mais negligentes com relação a estes, não é, a estes aspectos que estamos aqui a falar, vão, não é, passando esta responsabilidade para os outros, porque, não é, estão numa posição em que se sentem-se confortáveis com o nível de vida, com o estilo de vida, conseguem pagar as contas, não conseguiam no passado, agora conseguem, não é, ter uma casa melhor, uma casa com piscina, conseguem fazer não sei o quê. Tudo isto, não é, vai fazendo com que eles comecem a negligenciar este cuidado com a cultura. Negligenciar o cuidado com cultura é negligenciar o cuidado com o ambiente, que é negligenciar o cuidado com os teus trabalhadores, o cuidado com as normas, o cuidado com as crenças desta mesma empresa. E é óbvio, um campo mal gerido, um campo que não é cuidado, um campo que não é adubado, um campo que não tem cuidado fitossanitário, não é? Ele fica propenso, ele fica vulnerável a ataque de pragas e doenças. E é isto que acontece nas PMEs principalmente. Pragas e doenças que vêm de todos os cantos. Quando o empresário, ele, não é, dá por si, acabou de perder a empresa. É irreversível. Não consegue mais recuperar esta mesma empresa e tudo o resto cai, não é? Tudo o resto vai no efeito dominó. Ele acabou de perder a sua empresa. Quais são os valores da tua empresa, não é? Qual é o ADN da tua empresa? O que é que você define, não é? Ou o que é que você definiu como valores para a tua empresa? Aquilo que você aceita e aquilo que você não aceita. O que é que você definiu como pilares que sustentam o comportamento dos teus trabalhadores? Quais são estes pilares? Quais são estas crenças? Quais são estes valores? E se você próprio se sujeita a estes valores? Você define honestidade, integridade, transparência, etc, etc. Você tem que ser o primeiro a mostrar com exemplo que, de fato, você é um patrão, é um gestor honesto, íntegro, transparente. Tudo isto tem a ver com valores. Você define que na minha empresa não há fofoca, mas você é um fofoqueiro. Você define que na minha empresa não há, não é,
tem que haver transparência, mas você não é transparente. Você não é transparente com os seus trabalhadores. Você não é transparente no feedback que você dá aos teus trabalhadores. Você murmura, não é? Murmura sobre os teus trabalhadores. Você não está satisfeito. Você não é frontal para, não é, resolver uma questão. Você vai nas costas, vai criar. Você é você mesmo quem cria o tal mau ambiente dentro da tua empresa. É óbvio, tudo o resto vai ser consequência deste teu mau comportamento. Por isso é fundamental, defina quais valores, quais são os princípios inalienáveis pelos quais a tua empresa ela irá operar. Seja você o primeiro, não é? O primeiro, não é? Garante, não é, destes princípios e obviamente garantir que os teus trabalhadores ou aqueles com os quais você se relaciona dentro da tua empresa também seguem de forma inequívoca estes mesmos princípios. Eu já ouvi várias vezes o empresário chegar para mim e dizer: Prince, eu não consigo ficar na minha empresa. Eu não consigo ficar. Por isso que eu vou lá de manhã, abro, assino cheques, etc, etc, e vou-me embora. Não suporto o ambiente. Não é? Literalmente, você está a ser vencido dentro da tua própria casa. Você criou uma empresa para que ela prosperasse, obviamente, para que você pudesse, não é, prover e oferecer o melhor para a tua família. E você contratou pessoas, não é, para que estas pessoas te ajudassem a crescer mais e mais. No entanto, não é o que você tem vivido, não é o que tem acontecido. Tanto é que, repito, estes são exemplos práticos. E não é um, não são 2, 3, 4, são vários exemplos de empresários que não conseguem ficar dentro da sua própria empresa. Muito parecido àquele homem que não consegue ficar, não é, em casa. Não consigo ficar em casa. Por isso é que passa, não é, noite, o final de semana todo, fora de casa, volta segunda-feira, não é, só para tomar banho, depois vai ao trabalho. No segmento empresarial ou nas empresas, não é muito diferente. Muitos empresários não conseguem ficar em casa. Mas a pergunta é: como é que é possível? Você é o dono da empresa e você não consegue ficar dentro da tua própria empresa? É verdade. Como reverter isso? Você tem que liderar o processo de transformação cultural dentro da tua empresa. Esse trabalho não se transfere, não é? Ou pode se transferir, mas com alguma dificuldade. Você pode encontrar um estrategista, não é? Alguém que há de vir para fazer esta revolução cultural, mas quando esta pessoa for embora, tudo vai por água abaixo. Por isso tem que ser você. Você tem que ser o líder, não é, desta transformação. Primeiro você se transformando, primeiro você incorporando, não é, a missão, a visão, os valores, as crenças, as normas da empresa e depois você, com exemplo, passando estes mesmos valores, estas mesmas normas para os teus trabalhadores. É óbvio, você tem que se esforçar para fazer isto. Você tem que conquistar de volta a confiança dos teus trabalhadores. Você deve conquistar a confiança que você é o líder, não é? Que eles precisam, porque ser chefe é fácil. Você criou a empresa é tua, então você é, sem dúvidas nenhuma, chefe de todos eles. Mas ser líder é outra coisa. Líder, você não tem como ser se autoimpondo sobre eles. É muito sobre, não é, como você constrói um perfil de liderança que tem a ver com confiança. As pessoas confiando em você, os teus trabalhadores confiando que você é a pessoa que eles precisam para que, junto com você, eles possam também alcançar os seus objetivos empresariais como um todo, mas que eles também possam alcançar os objetivos, não é, individuais de cada um, que é, obviamente, ganhar melhor. Eles conseguem perceber que a empresa que você lidera é uma empresa com potencial para crescer, pode crescer. Conseguem perceber que você é alguém que vai dividir os louros quando a empresa começar a crescer. De forma diferente, o que vai acontecer? Os trabalhadores, os melhores que você tiver, vão se ir embora, vão procurar empresas, não é, que valorizem melhor a eles. E você vai ficar com os piores, não é? Muitas vezes a gente vai para as empresas, pergunta: quanto tempo está isto? Quanto tempo está este trabalhador? Está 8 anos. Aquilo está quanto? 10 anos, etc, etc. E depois vais perguntando assim ao fundo, o empresário percebe que estão ali porque não tem para onde ir. Não é este tipo de trabalhador que você quer. É óbvio, você quer os melhores. Você quer aqueles que todos querem, aqueles que todos cobiçam, mas preferem ficar com você porque você lhes oferece não só salário, não só rendimento, mas você lhes oferece um ambiente que permite que eles prosperem, que eles desenvolvem, não é, que permite que eles possam alcançar estes objetivos empresariais, não é? Aliás, estes objetivos individuais que obviamente
cada um deles tem. Voltemos ao exemplo do campo de milho. Não é? É quase confirmado que se as espigas estão fracas, as plantas estão fracas, é porque este campo deve estar muito afastado. Não é? Deve estar cheio de invasores, cheio de ervas daninhas. Estas ervas, estes invasores, hoje, se calhar, estão ali todos grandões, não é? Até ofuscar o crescimento, não é? Do próprio milho. Mas nem sempre foi assim. Eles já foram fraquinhos, não é? São ervas que começaram pequenininhas, pequenininhas. No entanto, faltou atenção para que de imediato fossem cortadas. Você deixou com que elas crescessem ao ponto de elas, não é, sufocarem as plantas que deveriam estar a cobrir o campo. Na empresa não é diferente. Estas ervas são comportamentos. Estas ervas são pessoas que não deveriam estar na tua empresa. Há pessoas que você deve valorizar. Há pessoas que vão ajudar-te a alcançar estes objetivos, esta visão que você definiu, esta missão que você definiu. Mas há aquelas pessoas que você tolera, que você deixa que entrem, que na verdade são ervas daninhas. Podem ser elas pessoas, mas também podem ser comportamentos. Pessoas que se calhar não são más, mas elas começam a comportar-se de uma forma, você não as repreende, você não resolve de forma frontal e, obviamente, aquele comportamento acaba se tornando um cancro dentro da tua empresa e ofusca todo o potencial, todo o brilho que você, se calhar, ou que a tua empresa, se calhar, tem. Então, é fundamental que você faça um trabalho muito profundo de precocemente identificar estas ervas daninhas, precocemente identificar estes maus comportamentos ou maus trabalhadores, pode ser mau comportamento, podem ser maus trabalhadores, os murmuradores, aqueles que reclamam por tudo e nada, aqueles que chegam tarde, aqueles que se calhar porque têm alguma habilidade, têm alguma técnica, não é? Fazem disto, não é? O seu senhor, então por isso é que acham que não podem ser liderados, não podem ser supervisionados. Tudo isto são comportamentos que, se não forem resolvidos, podem, obviamente, depois impactar naquilo que é, não é, a capacidade, não é, de oferta do serviço que a tua empresa tem ou o produto que você se comprometeu a oferecer ao mercado e, no final, também impactar a tua taxa de sobrevivência. É fundamental. Monitore, controle o ambiente da tua empresa. Controle como está. Tenha um termômetro que faça esta medição, que faça, não é, esta medição do termômetro cultural da tua empresa. Como é que ele está? Qual é a saúde cultural da tua empresa? É boa? É saudável? Ou é medíocre? Ou é baixa? Ou é fraca? Você vai entender que, se calhar, você não está a conseguir gerar os resultados que você almeja porque simplesmente você não tem o ambiente certo para o fazer. Se calhar não é por causa do mercado, não é por causa da economia, não é por causa de estes fatores todos externos e tudo mais, é porque internamente você tem cancros dentro da tua empresa e se estes cancros não forem retirados enquanto são benignos, não é? Eles vão crescer, vão ficar tumores que obviamente vão fazer com que a tua empresa ela colapse. De forma resumida, não brinque com cultura, não negligencie cultura. É um fator crítico de sucesso para a tua empresa. Empresas grandes, enormes, caem por causa desta negligência. Então, não faça olhos de mercador, não faça ouvidos de mercador sobre a cultura da tua empresa. Príncipe, estás a falar de coisas que, se calhar, ao meu nível, não são importantes. Eu sou uma microempresa, sou uma pequena empresa, etc. Amigo, você é micro hoje, você é pequeno hoje, mas amanhã você pode ser uma média empresa. Nada melhor do que estes aspectos serem definidos, tratados enquanto você é pequenininho, para que quando você for grande, quando você for maior, não é? Está tudo resolvido, é mais fácil que você continue a crescer, que você continue a prosperar. Então, não brinque com cultura. Lembre-se, cultura como estratégia do mata-bicho. Há muito para falar sobre cultura, obviamente não tem como explorar tudo isto. Aqui é um tema vasto, longo, com uma série de
não é, de braços, com uma série de ramos, mas eu espero que você tenha percebido o essencial. Eu espero que você comece a fazer um trabalho profundo sobre, não é, o estabelecimento de uma cultura empresarial de sucesso. Se você gostou, se você curtiu o nosso vídeo, faz aqui a subscrição do nosso canal e a partilha com os teus amigos e familiares.